E o Itaú está otimista com as ações da Vale, dizendo que vão valorizar e que pode comprar. Mas o BTG Pactual está alertando sobre os dividendos da Petrobras. Será que eles estão ameaçados e realmente podem decepcionar na próxima apresentação dos resultados? Uma coisa é certa, a Cosan está enxugando a sua dívida e vai fazer um resgate no exterior no valor de 3 bilhões de reais. E vejam só, a privatização da Copasa está atraindo interesse até mesmo da Sabesp, da AGEA, Perfin e outras empresas. E também temos a Embraer se destacando novamente, agora na Força Aérea da República da Coreia. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito da Vale. Afinal de contas, a corretora do Itaú está ignorando a mineração mais fraca e elevando o preço-alvo das ações, ou seja, está dizendo que a ação vai valorizar ainda mais. Fechando aqui com chave de ouro a narrativa que foram construídas nos últimos tempos pelo mercado, e aí provavelmente você vai lembrar que aqui no Ativo Virtual falamos sobre o cobre batendo recorde e a Vale produzindo mais desse metal, não vai? Pois é, e aqui o banco Itaú acaba de fazer a conta e chegou à conclusão: o cobre salva o ano. Mesmo com os problemas em Minas Gerais, multas e paralisações no minério de ferro, a explosão do preço de metais básicos é tão forte que o banco aumentou a projeção da companhia. Então, a visão do Itaú BBA é que a Vale deixou de ser monoproduto, entre aspas. Afinal de contas, a Vale já vende vários produtos há muito tempo. Mas o carro-chefe da empresa é realmente o minério de ferro. E para acalmar os ânimos e segurar as expectativas aqui, a ansiedade, o Itaú BBA está sim recomendando para comprar as ações Vale 3, dizendo que é outperform, ou seja, desempenho acima da média do mercado. Inclusive elevou o preço-alvo das ações para o fim do ano de 2026 de 14 dólares para 19 dólares a ADR. Ou seja, isso implica uma alta potencial de 18% ainda frente aos níveis atuais. Sendo que estamos vendo aqui essa alta vertiginosa da Vale já há muitos meses e que, felizmente, desde o início desse movimento aqui de lateralização de preços, eu venho falando sobre a Vale insistentemente aqui no Ativo Virtual. Eu tenho certeza que muita gente conseguiu estudar sobre a companhia e tomar a decisão certa para o seu portfólio. E com isso, acompanhar essa alta impressionante de mais de 80%. Mas, se o Itaú BBA realmente estiver certo, isso significa que as ações da Vale podem subir ainda 18%, o que levaria as ações para o patamar de R$ 105 reais. Ou seja, a meta do Itaú estaria aqui perto dos R$ 105,01. Será que isso realmente é possível? Bem, como não é uma análise do ativo virtual, vou remover essa linha aqui, mas serve para a nossa comunidade entender toda essa alta que ainda pode acontecer, e assim, até mesmo comparar com as altas anteriores e os períodos também. Então, para quem estava com medo de comprar as ações da Vale, porque já subiu tudo isso que eu acabei de mostrar, o Itaú BBA acaba de atualizar seu modelo de recomendação, e ela é clara, é compra mesmo, dizendo ainda, abre aspas, a Vale continua bem posicionada para se beneficiar da busca global por ativos reais em um ambiente de desvalorização das moedas e maior apetite por commodities metálicas, fecha aspas. Afinal de contas, estamos vendo essa briga que está acontecendo no mercado internacional, dentro do contexto geopolítico, pela briga de terras raras e muito mais. E aí o relatório está admitindo que o minério de ferro vai vir mais fraco, ou seja, volumes menores por causa das chuvas e paralisações. Mas a conta fica no azul por conta dos metais básicos. O banco aumentou a estimativa do EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente como eu chamo o lucro operacional da empresa, de 2026 para 18 bilhões de dólares, ou seja, uma alta de 7%. Ou seja, sozinha, a divisão de metais básicos, cobre e níquel, deve gerar 5,1 bilhões de dólares. Isso é uma revisão de mais de 57% sobre a estimativa anterior. Então, qual a leitura do mercado? Bom, o ganho com preço recorde do cobre simplesmente acaba compensando e sobra em relação às perdas de volume de ferro. E aí é que não podemos deixar de falar sobre o fluxo estrangeiro de novo. Quem assiste ao Ativo Virtual sabe que eu tenho falado sobre isso há meses aqui no Ativo Virtual. Na visão do Itaú BBA, o mundo quer ativos reais, ou seja, coisas físicas, palpáveis, para se proteger da inflação de juros, e a Vale é a melhor porta de entrada para isso, pelo menos aqui no país. Ela vale muito dinheiro, tem um volume de negociação diário estupendo, então só falta dizer que a empresa está barata, não é? Bem, e é exatamente isso que o Itaú BBA está dizendo. A Vale negocia 4,8 vezes o EV sobre o EBITDA, e isso é muito baixo, abaixo dos pares australianos, por exemplo, Rio Tinto e BHP, e o desconto é excessivo para uma empresa que gera tanto caixa. Sem falar dos dividendos futuros, porque com a dívida líquida que deve cair para 12,5 bilhões
bilhões de dólares em 2028, reduzindo os pagamentos da sua joint venture, fazendo a vez dela, ou seja, a Samarco, junto com a BHP, a sua sócia, nas indenizações de Brumadinho, passando para a Samarco pagar, a dívida dela começa a baixar e com a dívida baixa, sobra espaço para dividendos extraordinários voltarem com toda a força. Para se ter uma ideia, só o yield do fluxo de caixa livre é de 8,5%. E isso está bem nítido no relatório do Itaú BBA. Mas como nem tudo são flores, a gente precisa atentar aqui para outros pontos também. A Vale hoje ela é vista como um hedge, ou seja, uma proteção. Na visão do Itaú BBA, até mesmo como uma proteção perfeita. Se a economia chinesa for mal, o minério sofre, e isto é um risco. Mas se a economia global for para a IA e a eletrificação, por exemplo, o cobre explode ainda mais. A Vale ganha nos dois cenários, ou compensa um com o outro. E para o investidor, é hora de parar de olhar só para o minério de ferro em Dalian e começar a olhar para o preço do cobre em Londres. E se você investe numa empresa como a Vale e não olha nenhum dos dois, aí você tem um problema grave. Precisa estudar, pessoal. Vale 3 nessa cotação dos R$ 88,99, valoriza imensamente, 84,56% nos últimos 12 meses. E ainda assim consegue ter um PL abaixo do benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, e que no Brasil os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. Então está acima dos mais conservadores, mas aí tem um ponto a favor da Vale. Ela valorizou muito forte no mercado, mas a lucratividade ainda é do terceiro trimestre. Ou seja, esse relatório do quarto trimestre do ano de 2025, da expectativa do Itaú BBA, como vimos, ainda não foi lançado. Então o indicador aqui está correto, mas está defasado, porque o preço do mercado se move todo dia, aliás, todo minuto, todo segundo que a B3 está aberta, e por outro lado, o lucro só vai se mover a cada trimestre. Já o PVP mostra que a empresa está 85% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de quase 9%, mesmo com essa valorização brutal aqui. E por que eu digo isso? Estou chamando a atenção porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. É claro que se a cotação ela dispara mais de 80%, é óbvio que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo, mas isso somente para quem está comprando agora. Quem comprou há 12 meses atrás tem um dividend yield on cost, ou seja, um seu custo de aquisição muito mais alto do que esse aqui, justamente por conta da mesma equação que eu acabei de explicar. Mas atenção, a fórmula de Benjamin Graham para Vale, pelo menos no momento, tem um preço justo inferior ao valor de mercado, R$ 84,80, ou seja, um downside ou queda potencial de quase 5%. Ainda assim, a empresa sustenta um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 10,96%. E imagine então quem aluga suas ações, faz dividendos sintéticos e compra as ações com prêmio todos os meses, investindo ainda todo esse valor financeiro, recebendo dividendos ordinários e extraordinários. Bom, é para aposentar em menos tempo, não é mesmo? Sendo que recentemente aqui no grupo VIP de opções do Ativo Virtual, eu e o meu time compartilhamos esse estudo sobre dividendo sintético das ações Vale 3 e também da Petrobras, sendo que nem foi o maior pagamento que a gente já recebeu mensalmente. Mas notem, 21 até 25 centavos por ação Vale 3 e 25 até 27 centavos por ação PET-R4. Sem falar que isso aqui é apenas o dividendo sintético, dá para fazer a compra com prêmio, especialmente para quem faz aportes mensais utilizando sua renda ativa, ou seja, aquela vinda do seu trabalho, onde você poupa uma parte para justamente investir em ações. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Mas por falar em dividendos, é que vamos falar aqui da visão do BTG e o alerta que ele está fazendo em relação aos dividendos da Petrobras. Afinal de contas, o BTG está dizendo que seria como um freio de arrumação para essa euforia que a gente está vendo por aí. Enquanto a cotação sobe, parece que sem paradas, motorizada aí pelo petróleo e o fluxo gringo que acabamos de falar, a realidade contábil bate a porta, ou seja, a Petrobras gastou muito dinheiro no fim de 2025 comprando os campos de Mero e Atapu, e a regra aqui é clara: dividendos sai do fluxo de caixa livre, e se a empresa gastou dinheiro, então é claro que esse fluxo de caixa livre vai ter menos dinheiro. E se a empresa gasta bilhões comprando ativos, ou seja, usando o seu CAPEX, sobra menos dinheiro livre para distribuir,
mesmo que o lucro contábil seja alto. O BTG e o Bradesco estão avisando, não esperem cheques gordos agora para o mês de março. E aliás, já tem dividendo preditivo aqui no canal falando sobre este pagamento. Então, em resumo, onde foi parar o dinheiro? Aí vamos lembrar dos gastos. Em dezembro, a Petrobras pagou 6,97 bilhões de reais pelos campos de Mero e Atapu, e mais 1,5 bilhão de reais em outros acordos. A consequência disso é justamente o que eu expliquei. A política de dividendos diz que a empresa paga 45% sobre o fluxo de caixa livre, o FCF. E a conta que o BTG está fazendo acaba sendo óbvia. O mercado espera 1,7 bilhão de dólares em proventos, justamente enxergando aí apenas 1,3 bilhão de dólares. Seria uma frustração relevante na visão do BTG Pactual. Então, o mercado ficou dividido. E você precisa escolher o seu lado. Não tem como eu escolher por você. Eu trago aqui os dados para que a nossa comunidade possa tomar a melhor decisão para o seu próprio patrimônio, para o seu próprio perfil e objetivos também. Então, o time da cautela, aí entra aí a visão do BTG Pactual e também do Bradesco, que eles estão trazendo uma recomendação neutra, tanto o BTG quanto o Bradesco BBI. O Bradesco BBI, inclusive, está projetando um dividend yield de apenas 6,5% para esse ano. Isso é menos do que a renda fixa e menos do que a Vale. E para eles, a ação já subiu demais, mais de 20% no ano, e não tem margem de segurança. Mas aí precisamos falar também do lado do otimismo, ou seja, a visão do Goldman Sachs. Esse não acredita em nada disso. Na visão dele, a recomendação é de compra para as ações da Petrobras. Eles estão focando na qualidade dos ativos e ainda veio um yield de 9 a 10%. A tese deles é de longo prazo, ignorando o soluço do quarto trimestre. Aliás, vimos isso também. A Petrobras desmoronou nas suas cotações na apresentação dos resultados, que vieram com um prejuízo, mas depois superou novamente. E acredite ou não, se você parou de acompanhar a Petrobras por causa disso, só porque ela parou de pagar dividendos extraordinários, pode ser que você se arrependa de estar vendo esse gráfico agora. Essa valorização veio muito forte e superou máxima histórica. A empresa está muito acima da sua máxima histórica, e isso recentemente. Basicamente, 1, 2, 3 semanas atrás foi quando ela superou a máxima histórica. E aí, quem fica com medo perdeu aqui toda essa valorização, que chegou até os 27,85%. Basicamente, voltaria aos tempos excelentes aí da Petrobras, final de 23, início de 24, em que o dividend yield passava dos 20%. E isso era possível conseguir em apenas 3, 4 semanas. Imagina então quem investe por longo prazo. Bom, aí depende de qual time você está, se é da cautela ou do otimismo que eu acabei de mencionar. Então, as ações PETR4 nessa cotação dos R$ 34,58 chegam a valorizar 7,28% nos últimos 12 meses. Isso contando com essa recuperação estupenda que aconteceu aqui, com superação de máxima histórica inclusive. O PL continua de graça, 6,25, mesmo com toda essa alta que aconteceu recentemente. PVP mostra que a empresa está 15% acima do valor patrimonial e dividend yield de 8,68%. E é claro, dá para fazer muito dividendo sintético e comprar as ações com prêmio aqui com as ações PETR4, sem falar que o aluguel dela ajuda também. E agora vamos para a notícia que o mercado estava implorando para ouvir. A Cosan com CSAN3, que é uma holding gigante, dona de ativos incríveis, como a Raizen, Rumo, Moove, Compa e Compass, mas sempre teve o calcanhar de Aquiles, ou seja, a dívida alta. Em um cenário de juros globais elevados, carregar dívida em dólar é caro e muito arriscado para a companhia. E ao anunciar um pagamento antecipado de 3 bilhões de reais e totalizar aí 6,2 bilhões de reais em pagamentos recentes, a gestão manda um recado muito claro para o mercado. A prioridade agora é realmente desalavancar. Isso destrava valor na ação, diminuindo o desconto de holding. Então, o maior medo de quem investe na Cosan sempre foi essa alavancagem. A dívida histórica da empresa tem um tamanho realmente muito relevante. Mas a empresa decidiu atacar esse problema de frente. Anunciou o resgate antecipado de títulos de dívida chamados bonds, emitidos lá no exterior. Basicamente, a Cosan pagou o talão de cheques e quitou 3 bilhões de reais em dívidas que só venceriam em 2030 e 2031. Isso é música para os ouvidos do mercado, reduzindo sua dívida em dólar, fazendo uma economia de 570 milhões de dólares, com uma conversão de 3 bilhões de reais, e o benefício, que é, ao pagar a dívida em dólar, a Cosan deixa de sofrer com a variação cambial, que aliás o dólar ficou mais barato, bom momento inclusive para a empresa fazer isso, sobre esse montante e para pagar esses juros em moeda forte, que pode valorizar a qualquer momento. Isso melhora o resultado financeiro imediatamente da companhia, já visando no longo prazo, que ou seja, o plano maior, 6,2 bilhões. Então, não é um movimento isolado e a visão da empresa agora é essa. Atualmente cotada a R$ 5,99, CSAN3, no momento que eu estou gravando o vídeo, está desvalorizando 23,21%. Mas notem, uma recuperação começou a aparecer aqui na valorização
valorização das ações. O PL continua negativo, a empresa não entregou ainda os resultados do quarto trimestre do ano de 2025 e até então estava no negativo, pode ser que isso mude. PVP mostra que a empresa está 303% acima do valor patrimonial, empresa no prejuízo, ou seja, com baixo lucro ou prejuízo, não paga dividendos. Mas atenção, quem acredita para o longo prazo, como por exemplo o Luiz Barsi, que investe nessa empresa aqui, ele está olhando para esses números e com certeza já projetando como vai ser daqui a alguns anos, inclusive este aqui que é o que ele mais gosta. E agora vamos falar dessa notícia que simplesmente transforma a Copasa, onde ela se torna o ativo mais quente e especulativo do setor de saneamento para os próximos meses pelo menos. Não estamos falando apenas de uma venda, mas de um leilão disputado pelos maiores players do mercado desse nicho aqui. A presença da Sabesp nessa lista confirma a tese de consolidação que estamos falando aqui no Ativo Virtual há bastante tempo. Inclusive falei da compra da Sanesol, e a guerra de saneamento apenas começou, e Minas Gerais virou o campo de batalha. O fato da Perfin já ter aumentado a posição para 12% recentemente, como também compartilhei aqui no Ativo Virtual, é um forte indicativo de que o movimento estratégico antecipado de quem tem visão de mercado. Ou seja, a Copasa virou a noiva mais cobiçada do Brasil. A Bloomberg revelou que 4 gigantes estão avaliando comprar o controle da estatal mineira, ou seja, Sabesp, Aegea e até mesmo a empresa francesa, além da gestora Perfin. E o governo de Minas Gerais quer vender sua parte, que tem 50% e vai ficar com apenas 5% até abril, com um valor de mercado de quase 20 bilhões de reais. Quem levar a Copasa muda de patamar e vira o rei do saneamento da América Latina. Só isso. Mas as empresas que estão para concorrer não comentaram. Ainda que esta aqui seja uma briga de cachorro grande, ou seja, a Sabesp acabou de ser privatizada e está com caixa cheio. Comprar a Copasa seria criar um colosso São Paulo-Minas. A Perfin, atenção aqui, ela já compraram as ações recentemente e tem 12% da Copasa. Já estão sentados na mesa antes de o jantar começar. E ainda tem a Aegea e a francesa, trazendo capital pesado e know-how privado para acirrar o leilão e subir o preço. O governador Zema desenhou um modelo inteligente para valorizar o ativo. O investidor estratégico poderá comprar 30% da empresa de uma vez só, antes da oferta pública, podendo chegar a 45%. Por que isso importa? Bem, isso garante que a Copasa terá um dono forte, como a Equatorial, no caso da Sabesp, o que melhora a governança e a eficiência futura também. O mercado ama isso e costuma pagar um prêmio, ou seja, um ágio, nas ações por essa expectativa. Então atenção aqui com as ações dessa empresa que eu já tenho falado no Ativo Virtual há bastante tempo e pouca gente tem interesse, mas eu sou persistente e continuo trazendo. Agora, preciso lembrar também que nem tudo são flores. O valor final vai depender dos prefeitos. É isso. A Copasa precisa renovar contratos com 636 municípios, especialmente em Belo Horizonte, claro. E se a capital mineira decidir não aderir à privatização e licitar o serviço por fora, aí a coisa muda de figura e fica feia. A Copasa ela perde a joia da coroa e o valor da ação pode desabar. Por isso, a empresa está numa maratona de reuniões com prefeitos até o fim de fevereiro. Então, em resumo, o que pode acontecer aqui nesses cenários? Para a CSMG3, ou seja, as ações da Copasa, a tendência é de alta volatilidade e a valorização no curto prazo também, simplesmente impulsionado pela especulação de quem vai pagar mais. Já para a Sabesp, se ela comprar, pode haver uma queda momentânea nas ações SBSP3, ou seja, as ações da própria companhia. O mercado pune quem gasta muito dinheiro, mas o longo prazo cria uma sinergia impressionante. E não é à toa, a Copasa com CSMG3, nessa cotação de R$ 54,50, arranca sorriso do rosto, 151,90% nos últimos 12 meses. E sim, fico mais feliz quando as pessoas falam que estudaram as empresas que eu trago aqui no Ativo Virtual e aproveitaram essa fortíssima valorização das ações, que foi 4,5 vezes o desempenho médio das empresas da Bolsa de Valores no ano de 2025, medido pelo Ibov. 34% de alta e ela com quase 152% de valorização, ou seja, 4,5 vezes a valorização do que a média das empresas que valorizaram muito, claro, no ano passado, tiveram em 2025. O PL ficou um pouco esticado, 15,34, já com essa especulação, e o PVP mostra que a companhia está 141% acima do valor patrimonial. Dividend yield ainda é considerável, 4,36%, mesmo com essa multiplicação da cotação das ações CSMG3. E é claro que eu estou muito feliz com isso. Ainda mais em entender que existe espaço para mais especulação no mercado e valorizar ainda mais. Agora vamos para esse divisor de águas geopolítico para a Embraer. Pois é, vender aviões na América do Sul ou para parceiros
parceiros da OTAN, ou seja, Europa, já é uma vitória, mas entregar a primeira unidade para a Coreia do Sul, um país que vive em estado de alerta militar constante e possui uma indústria tecnológica de ponta, é simplesmente um selo de qualidade inestimável. Isso prova que não apenas o C-390 Millennium não é apenas uma opção mais barata ao C-130 Hércules americano, mas sim uma opção tecnologicamente superior. Observem isso, pessoal. Tem gente que pensa que a Embraer não é uma empresa boa, não tem capacidade de competir simplesmente porque ela é uma empresa brasileira. Acreditem só. Mas agora eu acho que com essa matéria ficou claro, não é mesmo? Afinal, o investidor de Embraer, com MBJ3, acaba de fincar sua bandeira do outro lado do mundo. E durante o Singapore Air Show, a empresa anunciou que o primeiro C-390 Millennium da Força Aérea da Coreia do Sul entrou em fase final de montagem. E por que isso é gigante? Porque a Coreia do Sul é o primeiro cliente asiático do modelo. A Embraer rompeu a barreira geográfica e entrou em um dos mercados de defesa mais exigentes e competitivos simplesmente do planeta, onde a empresa trouxe uma execução impecável, o avião já está sendo montado e logo vai para os voos de teste. Isso mitiga o risco de execução, o efeito bola de neve também da OTAN e aliados, porque com o KC-390 deixou de ser uma aposta e virou realidade global. Além da Coreia do Sul, o avião já foi escolhido pela Holanda, Suécia, Áustria, República Tcheca e Portugal, todos eles ligados à esfera da OTAN ou à Europa Ocidental. Esse produto carrega ainda por cima 26 toneladas de carga útil. Conclusão, a Embraer se fortalece cada dia mais, virando realmente um crescimento secular. Também, muita satisfação aqui do Ativo Virtual estar falando dessa empresa há tanto tempo. E temos a MBJ3 aos R$ 95,75. Felizmente para alguns que não pegaram toda essa alta aí, a empresa está corrigindo nesse momento. Parece que o pessoal cansou de ganhar dinheiro por um tempo e está vendendo no mercado as ações MBJ3. Mas ainda valorizam muitíssimo, 61,69% nos últimos 12 meses, PL estratosférico 40 vezes, muito normal para uma empresa de tecnologia como no caso da Embraer, PVP caríssimo, 272% acima do valor patrimonial, e esse dividend yield aqui apenas para provar que a empresa tem caixa e é saudável financeiramente. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes, e desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.